Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Guarulhos para nós falarmos sobre um assunto que na realidade tem se falado muito ultimamente, sobre a pandemia coronavírus. E nas minhas redes sociais muitas pessoas têm nos questionado, falado, professor Jesus, vereador, presidente, o que você tem feito para nos orientar sobre essa pandemia, os projetos a serem votados. Então hoje, nós votamos já alguns projetos aqui na Câmara Municipal, mas hoje nós trouxemos aqui dois médicos renomados do município de Guarulhos para falarmos sobre o coronavírus. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o Dr. Nelson Santana, que ele é diretor do Hospital Padre Bento, aqui de Guarulhos, neurocirurgião. Seja bem-vindo, doutor. Para nós é um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal de Guarulhos para falarmos sobre essa pandemia, coronavírus. E também o nosso amigo, Dr. Maruoka. Ele é o coordenador também do Covid-19 no Hospital Nipo Brasileiro. E um grande amigo também do município de Guarulhos. E hoje nós vamos dialogar, vamos tirar aqui algumas dúvidas, vamos conversar sobre esse vírus que tem assolado o nosso município, o nosso país, ou podemos dizer até a nossa nação, esse mundo. E aqui nós temos algumas perguntas, eu quero bater um papo com vocês, até para que nós possamos esclarecer a população guarulhense, aos munícipes, sobre essa pandemia coronavírus. Eu queria perguntar para o doutor Nelson, doutor, o que é o Covid-19, doutor? Bom, vamos um pouquinho para a nomenclatura então. Covid-19 é o nome da doença. Sim. Tá? Ela vem do nome coronavírus, disease, o D é de disease, que é doença em inglês. 19, uma referência ao ano de 2019, onde começaram os casos lá em Wuhan, na China, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, com os primeiros casos que foram notificados. Então, Covid-19 é o nome da doença. O nome do vírus é SARS-CoV-2, que SARS significa uma síndrome respiratória aguda grave, por ela acometer o pulmão, com uma patologia grave de pulmão. Então, ele se chama SARS-CoV-2. O coronavírus, que a gente escuta muito falar também, já é um vírus que é muito conhecido há muito tempo, desde a década de 60 a gente já tem coronavírus circulando na população. E existem subtipos diferentes de coronavírus. O coronavírus ele é originário, a princípio, dos animais e que sofreu mutações e aí sim foi conseguindo infectar os humanos. Existem vários subtipos de coronavírus que para os humanos não dão praticamente sintomas nenhum e alguns deles, inclusive o SARS-CoV-2, que representa a Covid-19, é um dos vírus, agora o mais recente, que causa um prejuízo grande à saúde de toda a população aí do mundo inteiro. Ok, doutor, muito bem esclarecido aí. Doutor Maruoka, assim, quais são os sintomas, né, do Covid-19 ou do coronavírus? Bom, obrigado pelo convite, Jesus. O Covid-19... Acho que nunca teve uma doença tão estudada em tão pouco tempo na ciência, tantos trabalhos publicados. A gente está aprendendo, a gente sempre conversa, a gente está trocando o pneu com o carro andando, a gente está aprendendo muito com essa doença. E a sintomatologia, uma sintomatologia diversa. A gente acredita que 80% dos pacientes eles são assintomáticos. Mas onde que você deve ir para o pronto-socorro, o pronto-atendimento, procurar um serviço médico? Quando você começar a ter alguns sintomas, falta de ar, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores pelo corpo, e perda do olfato, perda do paladar, esses são os sintomas principais, mas existem outros, desde distúrbios gastrointestinais, isso pela própria fisiopatologia dessa doença, que ela compromete vários órgãos, que é uma doença sistêmica, ela não é uma doença pulmonar, ela afeta o pulmão no final. Como o Dr. Nelson comentou, é uma síndrome respiratória aguda grave, mas ela acomete todo o nosso organismo, é uma doença sistêmica, não é uma doença pulmonar. Ah, entendi. E doutor, diga uma coisa para mim, doutores, no caso que a pessoa ela está com, talvez ela pode ser assintomática, como o senhor comentou,
e ela tem alguns traços leves. E ela quer saber se ela está com Covid ou coronavírus. Já existem os exames? Como que é essa situação, doutor? Nós fazemos um exame que é um swab, é colocar um cotonete no nariz e na boca. Esse é o PCR, doutor? Esse é o PCR. Tá? Esse para ver se você tem o vírus dentro da sua mucosa oral. Porque esse vírus ele fica presente na mucosa oral e nasal, depois ele dissemina para o resto do organismo. Então, quando ele está presente, porque o teste PCR é um teste altamente, bem específico, tem uma alta especificidade, ou seja, é específico Covid-19, mas ele tem uma baixa sensibilidade. Por quê? Nos primeiros dias, ele não é... O número de vírus é tão pequeno que ele não consegue, não é sensível, então ele dá um falso negativo. Entendi. Na hora de colher o exame também, se a pessoa tecnicamente não colher, também pode ser que ela não coloque adequadamente, bem no fundo do nariz, bem no fundo da orofaringe, pode ser que esse exame também seja um falso negativo. E depois nós temos os testes de anticorpos, mas que é feito somente após o 10º dia, que tem uma maior sensibilidade, para ver se você teve contato com o vírus e se você já está imune a esse vírus. O doutor Nelson, essa questão que o doutor Maroca falou sobre a questão dos testes, o PCR é o mesmo do teste rápido ou tem diferença? Não, o PCR não é o teste. O teste rápido é o teste que vai ver imunidade. Esse teste, como o Dr. Maroca falou, mais ou menos por volta do 7º, 10º dia, que você vai ter uma fidedignidade desse teste. Não adianta fazer isso antes, porque o resultado você não pode confiar. Então, o organismo demora um certo tempo para gerar a imunidade, e para esse exame detectar isso, você precisa já estar com essa imunidade na tua corrente sanguínea. Então, o teste rápido, aquele que faz um furinho no dedo, você pinga uma gotinha num aparelhinho e ele vai te mostrar se você tem os anticorpos para a doença ou não. Então, isso não adianta você fazer logo no começo. Isso você tem que fazer do 7º ao 10º dia, aí sim você vai ter um resultado que você pode confiar. O PCR você usa para quem está em vigência da doença, quem está doente naquele momento. Então, não adianta eu quero ver se eu estou com Covid-19 ou não. Não adianta você procurar o pronto-socorro, o posto de saúde, e ir lá fazer o exame, porque naquele momento, se você não tem sintoma, ele não vai detectar a presença do vírus. Então, não adianta correr para ir para os serviços de saúde para você tirar a dúvida se você está ou não está, se você não tiver sintomas. Se você tiver sintomas, sim, aí você pode fazer o teste, ele vai te mostrar se você tem ou não tem o vírus. Com relação ao teste rápido, que é para ver imunidade, a pessoa já precisa estar doente há um certo tempo, 7 a 10 dias, para aí sim você ter um resultado que você possa confiar. Bacana. Acho interessante colocar no teste rápido, porque ele vai mostrar, vai fazer um estudo epidemiológico. Somente se tiver uma grande parte da população testada com anticorpos no teste rápido, que a gente pode pensar em voltar à normalidade. Exato. Entendi. Então, isso é muito interessante, até as pessoas que estão nos assistindo, doutor, e vocês tiraram uma grande dúvida, porque muitas vezes eu recebo no meu WhatsApp as pessoas ligando, Jesus, eu quero fazer um teste para saber se eu estou com Covid. Então, foi muito bem explicado. Então, gente, não é assim. Eu acho que é importante você ter os sintomas, porque se você só for lá fazer o teste, não vai ter absolutamente nada, né, doutor? E tem um outro problema, né? Se tiver uma corrida para ir fazer tantos testes assim, sim, a gente não vai ter teste para testar quem realmente está doente. Verdade, então bacana. A gente desperdiça um número muito grande de testes para tirar, a maioria das vezes, é curiosidade das pessoas em saber se tem ou não tem, se já tiveram contato ou não tiveram, e você está diminuindo o número de testes para quem realmente possa precisar deles. Ok, muito bem. Gente, nós temos aqui algumas perguntas também, as pessoas estão perguntando também aqui, doutor, sobre a questão da tomografia também, para que ela serve para diagnosticar alguma coisa, mas nós já estamos indo aí para um break. Pessoal, está muito legal, muito bacana, mais uma vez agradecer a vocês, doutores,
por tirar as nossas dúvidas, né? Mas daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas para os nossos doutores para podermos explicarmos aqui sobre essa pandemia, sobre o Covid-19 e coronavírus. Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos aqui de volta e dizer a vocês que o papo está bem bacana aqui, juntamente com o Dr. Nelson, que é o neurocirurgião do Padre Bento. Nós temos também aqui o Dr. Maruoka, que é o otorrino do Hospital Nipo Brasileiro. E nós estávamos aqui conversando sobre a questão do Covid-19. E o nosso papo, doutor, o nosso bate-papo aqui, nós estávamos falando ainda sobre a questão dos testes. E aí houve uma pergunta no final, nós entramos para o break, mas voltando agora, eu queria concluir a questão. Eles perguntam o seguinte, sobre a questão também da tomografia. A tomografia serve para detectar alguma coisa? Dr. Maruoka? Eu acho esse exame extremamente importante, porque o teste que a gente faz, o PCR, ele não fica pronto na hora. Ele demora um tempo. E a tomografia é clássica. A tomografia que tem quem está com o Covid-19 é clássica. O pulmão ele fica tomado, tem uma imagem que nós chamamos de vidro fosco. Pegando 10, 20, 30, 50, depende do grau. Mas independente disso, se tem essa imagem, com certeza a gente coloca o paciente positivo, já começa o tratamento. Ah, bacana. Muito bom. Doutor Nelson, como o Covid-19 ela é transmitida? Ela pode ser transmitida através do quê? O senhor pode dizer para nós sobre isso? Basicamente ela é transmitida com secreções, tanto secreção de quando a gente fala, né? A gente emite várias gotículas, isso ficam dispersas no ambiente, isso pode contaminar outra pessoa através da respiração mesmo, inalando, contato com os olhos, com a boca, ou até mesmo fezes, também já foi detectado presença do vírus nas fezes. Então, qualquer tipo de secreção pode ser um contaminante para a pessoa. Esse é o principal mecanismo de transmissão. Mas também contato, o aperto de mão, o contato com superfícies que possam estar contaminadas, também é uma forma de transmissão. Então, uma superfície que possa estar contaminada, uma pessoa vai lá, coloca a mão, depois leva a mão à boca, leva a mão aos olhos, leva a mão ao nariz, ela pode se contaminar também através disso. Embora essa não seja a maior fonte de contaminação, a maior fonte de contaminação realmente é o contato de pessoas infectadas com o não infectado, principalmente através de gotículas que ficam dispersas, ficam aqui voando no ar e isso vai entrar na sua via aérea e vai contaminar também. Ok. Doutor, então por isso a importância de nós estarmos utilizando as máscaras para que possa evitar aí essa situação do contágio maior, doutor Maruoka? Exato, acho que a máscara também serve para você evitar de colocar, se você tem contato com uma superfície contaminada, para você evitar de colocar a mão no nariz, a mão na boca, ela também te protege. Sim. Mas acho que o grande uso da máscara é uma etiqueta social. Para você que está contaminado ou doente, não transmitir isso. E para também não ficar espirrando nas pessoas, não ficar tossindo nas pessoas, evitar que as gotículas fiquem dispersas. Eu acho que, para isso, acho que a máscara é muito importante. E a máscara ela deve ser usada por todos. Sim. Independente se eu tiver o vírus ou não tiver, tem que utilizar. Por todos. Vocês acreditam que a máscara, não sei, pós-pandemia, ela vai continuar sendo utilizada? Acho que vai ser um novo, não sei, atributo agora para o ser humano. O que vocês dizem? Já existem países, né, como China, Japão, que é muito frequente a gente ver pessoas transitando na rua usando máscaras. Eles, nessas comunidades, eles usam a máscara principalmente quando eles estão contaminados. Sim. Está com uma gripe, está doente por algum outro motivo, o cidadão sai na rua de máscara. Existem também os que saem para se prevenir de alguma outra coisa. Eu acho que com essa pandemia, acho que também tem coisas que a gente vai acabar aprendendo e tornando como hábito, mas eu acho que uma máscara, para quem está contaminado com uma gripe ou seja lá com uma outra doença, que seja a forma de transmissão por gotículas, o uso da máscara vai ajudar milhões de pessoas a não se contaminar também por resfriados comuns, enfim. Bacana. Isso é uma questão também até de bom senso, né, doutor? De bom Acho que isso é muito, muito legal. Acho que
pode colocar sobre aquele estudo das máscaras de contágio, como que fica? Então, o que a gente sabe que previne mais é a pessoa que está infectada usar a máscara. Isso é a maior proteção para a comunidade em geral. Por que todo mundo usar então? Porque você pode estar infectado pelo vírus e você ainda não desenvolveu sintomas. Isso demora de 2 até, pode demorar, tem casos até 14 dias infectado, que só vai desenvolver os sintomas depois de 14 dias. Então, você está com vírus e não sabe que está. E isso você está transmitindo para outras pessoas. Por isso a importância de todos usarem a máscara, porque não dá para saber quem realmente está infectado. Eu usando a máscara, eu diminuo a chance de as minhas gotículas atingirem a uma outra pessoa. Existem alguns estudos que mostram que quando um infectado usa a máscara e a outra pessoa também, que não está infectada, também está usando a máscara, você diminui a contaminação em 95%. Sim. Se o infectado não usa máscara e quem está não infectado usa a máscara, ele vai se proteger em 75%. Então, o índice de contaminação aumenta muito se o não infectado estiver sem máscara. Okay. Então, por isso a importância de todo mundo usar máscara. Você diminui pelo menos 95% o risco de contaminação. Doutor, e assim, essa questão das máscaras hoje, nós já entramos nesse assunto, o senhor acha que assim, qualquer tipo de máscara, que nem a máscara caseira, essa máscara que nós estamos utilizando, o importante é você se proteger? Exatamente. O importante da máscara é você gerar uma barreira para que essas gotículas não contaminem o ambiente. Então, seja uma máscara de papel, seja uma máscara de pano, seja uma máscara cirúrgica, como essa que a gente está usando. E existem máscaras específicas que devem ser usadas pelos profissionais de saúde, que estão em contato direto com essas pessoas contaminadas, né? Sim. Com várias pessoas contaminadas. Então, aquele ambiente contaminado, ela precisa ter uma proteção maior. Um uso de EPIs, né, que é proteção individual, equipamento para proteção individual, maior, com maior critério, para que ela não se contamine. Na população em geral, máscara de pano, máscara de papel feita em casa, também é uma proteção grande. Não sei qual é a opinião do Dr. Maruoka, mas... acho que perfeitamente. É uma barreira que você... É uma barreira, nós temos que fazer uma barreira. É que as máscaras profissionais, elas devem ser usadas por profissionais. Bacana. Senão vai faltar nos hospitais. Então, acho que algumas coisas que a gente deve colocar. Por exemplo, a N95, que as pessoas falam N95, é uma marca registrada da 3M, igual ao Bombril. A N95, N é de no oil, que ela não pode ter óleo. Ela é para usar em superfície não oleosa. E 95 que ela absorve até, a trama dela absorve até 95. Ah, sim. Tá? Mas o vírus ele é muito pequenininho, ele passa pela trama. Mas é que as máscaras, elas têm uma carga eletrostática. Então o vírus fica nessa carga eletrostática. É igual quando a gente penteia o cabelo e põe assim no papelzinho, que ele acaba grudando. Sim. Então, para isso que as nossas máscaras servem, as nossas máscaras profissionais. E em ambiente hospitalar, a carga viral é muito alta. Então, por isso nós temos que nos proteger mais. Por isso, deixar para os profissionais essas máscaras. Entendi, muito bem. Então, nós temos aí a questão da proteção das máscaras, mas também temos, acredito, hoje, o senhor falou sobre a questão de muitas vezes as pessoas colocar as mãos, a questão do álcool gel, ou seja, a higienização hoje acho que é de suma importância, a questão da asepsia também, das pessoas muitas vezes entrar em um lugar, a questão de medir, aquele medidor de febre também, isso também é muito importante, doutor? Então, o medidor de febre não vai mostrar se você está infectado ou não. Sim. Ele só vai mostrar se você está com febre ou não. Sim. Então, isso é uma forma muito subjetiva de você classificar uma pessoa como infectada ou não. Ela pode estar com febre e ter tomado um medicamento que abaixou a temperatura e naquele momento ela não está demonstrando temperatura. Ela pode estar infectada, como nós falamos aqui, e não ter desenvolvido sintomas. Sim. Então, o simples fato de você ver a temperatura não é isso que vai te dar se essa pessoa é uma pessoa contaminada ou não. Todas as formas que a gente tem para se prevenir dessa doença são baseadas em cuidados de higiene.
Higiene entre não colocar a mão numa superfície, colocar no rosto, colocar na boca, sem lavar as mãos, sem passar álcool gel nas mãos, ou seja, você desinfectar as suas mãos, para que aí sim você tenha contato com as áreas que podem ser suscetíveis à entrada do vírus. Sim. Então, as superfícies, tem superfícies que o vírus pode ficar até 4, 5 dias, como plástico, sério? como aço. Essas superfícies, existem estudos que se falam até em 7 dias que o vírus permanece por ali. Outras superfícies menos, mas enfim, o que é importante é, colocou a mão em algum lugar, você não sabe se você está contaminado ou não, então higienize as suas mãos. Lave as mãos, 20 segundos lavando as mãos com água e sabão é o suficiente. Álcool gel nas mãos é o suficiente, sempre que você entrar em contato com alguma superfície que possa estar contaminada, antes de você levar a mão em alguma parte do seu corpo que você possa se contaminar. Ok. Gente, olha, muito bom, nós estamos aqui batendo papo com o Dr. Nelson, Dr. Maruoka, falando sobre a questão da Covid-19. Mas nós vamos parar um pouquinho para nós irmos aqui para um break e já já nós voltamos com mais perguntas para vocês. Olá pessoal, estamos de volta com um bate-papo aqui com o Dr. Nelson e o Dr. Maruoka falando sobre a questão do Covid-19, famoso coronavírus. Essa pandemia que tem assolado o nosso país, o nosso município e, por que não dizer, o mundo. E nós temos aqui mais algumas perguntas e eu queria perguntar para o Dr. Nelson. Dr. Nelson, veja só, humanos podem ser contaminados por coronavírus por fonte animal? Não. Até hoje o que se tem é que os animais domésticos, por exemplo, ou não contaminam a população. O que já se viu é animais contaminados, talvez por humanos ou pelo ambiente em si, como felinos, por exemplo, gatos, até cachorros, mas que eles não transmitem para os humanos. Ah, ok. Então tá joia. Dr. Maruoka, esse bate-papo até muito bacana, está sendo bem esclarecedor para nós. Mas nós temos aqui também outras perguntas. E a pessoa está perguntando aqui, doutor, veja só. Digamos, a pessoa foi infectado uma vez pelo coronavírus. Ele se curou, ok. Depois ele pode pegar novamente, sim ou não, doutor? Bom, a pessoa que se contamina, fez o teste, deu positivo. Ok. Ela começa a produzir anticorpos. Ela passando o período de quarentena, que nós colocamos de 14 dias, ela já começa a ter anticorpos. Não existe na literatura, até agora, mostrando que houve uma reinfecção. O que acontece é, se ela colher o PCR, o exame do nariz, o suave nasal e oral, se ela colher isso aqui, pode ser que ela tenha vestígios do vírus. Ela pode ser que seja, mas ela não vai ficar doente novamente. Ela não ficará doente então, doutor? Não. Na literatura não tem nada mostrando que existe uma recontaminação, uma reinfecção pelo vírus de pessoas que já foram curadas dele. É o que o Dr. Maruoka está dizendo. Você testar a pessoa com aquele teste PCR, você pode ver, o PCR ele vai te mostrar fragmentos do vírus. Não necessariamente que o vírus está vivo, mas sim pedacinhos dele, fragmentos dele que podem ainda estar na sua mucosa, mas isso não quer dizer que você tenha o vírus inteiro. Então o PCR ele vai determinar se você tem fragmentos do vírus, seja ele vivo ou não vivo. Então, essas pessoas que se contaminaram e já se curaram, muitas vezes elas ainda têm fragmentos do vírus nelas, e quando você faz um teste, ele vai vir positivo, mas não quer dizer que essa pessoa está doente. Ah, entendi. E depende também muito da sua carga viral. Os profissionais de saúde, principalmente que trabalham em UTI, como tem o vírus circulante lá muito alto, principalmente em ambientes onde não tem a pressão negativa, que tira o ar, eles ficam muito expostos, eles têm uma carga viral grande, eles podem ter fragmentos ou mesmo vírus testar positivo, mas eles estão imunes, mas eles não desenvolvem a doença. Ah, muito bem. Doutor, vocês acreditam que hoje também, assim, não sei, essa questão
muito se fala também desse estudo, como o senhor bem disse no início da nossa entrevista, que esse vírus está sendo muito estudado, é sobre a questão da vacina. O senhor acha que, assim, vai demorar, não vai demorar? Acha que é importante a vacina? O que vocês pensam sobre isso, doutor Maroca e depois doutor Nelson? A vacina é super importante. Sim. É o que nós temos e a nossa solução é a vacina. Mas, assim... O senhor acredita que em quanto tempo, mais ou menos, nós teremos essa vacina, doutor? Em medicina, você faz tudo com segurança e protocolos. Mas como agora nós estamos passando nós nunca passamos isso, a humanidade nunca passou por isso. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial contra um vírus. Sim. Então, muitos protocolos eles estão sendo pulados. Nós estamos pulando algumas fases. Tanto é que já existem estudos com vacina em humanos já. Acredito que na China eles já estão colocando que para setembro eles já estão com a vacina pronta. Okay. Mas eu acredito que somente para nós só o ano que vem. Ano que vem? E não existe, por enquanto, tratamento. Sim. Doutor Nelson? Eu acho que a gente tem que ir com bastante cautela quando a gente fala em tratamento ou em vacina. Sim. Como o Dr. Maroca disse agora, existem uma série de protocolos que a gente tem que seguir para a segurança das próprias pessoas, de não fazer um teste com uma vacina que acabe infectando mais as pessoas do que fazendo elas terem a imunidade. Então, como a gente está numa pandemia, existem muitos mortos, esses protocolos estão sendo encurtados e adiantados realmente. Eu acho que realmente uma vacina que seja efetiva, isso deve ser só para 2021, para o ano que vem. E com relação a tratamento, existem várias pesquisas em todas as partes do mundo sobre vários medicamentos diferentes que possam ter efetividade maior ou menor no tratamento do vírus, da doença até hoje. O doutor, desculpa atrapalhar o senhor, mas assim, muito se fala também sobre a questão da cloroquina. O que vocês acham? Não sei, desculpem, não sei se vocês podem falar sobre isso, porque até o presidente fala que tem que se utilizar e a gente vê que a OMS fala que não é apropriado. Então, o que vocês falam sobre essa questão da cloroquina? Eu acho assim, medicina médico faz medicina com ciência, não se fala com achismo. Quem não é médico pode falar o que quiser, mas quem é médico tem responsabilidade. Muito bem. Existem vários tratamentos, vários estudos mostrando ainda que a hidroxicloroquina não é a medicação, não é a solução para essa doença. Existem vários tratamentos. Essa é uma doença nova e que não existe um tratamento específico, não existe uma droga milagrosa, não existe alguma coisa que fosse resolver. Tanto é que a maior potência deste planeta, que é os Estados Unidos, teve o maior número de óbitos. Se tivesse uma droga milagrosa, os Estados Unidos já estaria usando. Se tivesse um tratamento milagroso, os Estados Unidos já estaria usando. Existem vários tratamentos. Mas uma coisa que a população tem que entender, que o nosso sistema de saúde é extremamente competente. Que o SUS é extremamente competente. Por isso que nós não temos tantas mortes e nós não vamos ter tantas mortes como nos Estados Unidos. Pelo nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde é muito bom. A gente fala da Alemanha, mas assim, apesar dos pesares, nosso sistema de saúde está segurando essa doença. Muito bem. Doutor, nós já estamos aí basicamente indo para a fase final, mas eu quero fazer a última pergunta. E veja só, uma pessoa que foi talvez diagnosticado que ele está com o coronavírus, porém talvez ele não é essa pessoa que ele precisa estar no hospital. Essa pessoa que ele pode ficar se cuidando na sua casa. Ele vai tomar medicamento? Como, doutor Nelson, ele fica em casa tomando medicamento, na quarentena? Como que é essa situação? Então, como a gente acabou de dizer, essa doença ainda não tem um tratamento específico. Então, o tratamento é baseado nos sintomas. Principalmente para essas pessoas que estão em casa, ele é baseado nos sintomas que a pessoa apresenta. Se ela tem febre, ela vai tomar um antitérmico, seja uma Novalgina, um paracetamol, para diminuir a temperatura. Se ela tiver algum outro tipo de sintoma, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, vai tomar um analgésico, mas o tratamento é baseado somente nos sintomas que a pessoa apresenta. Diferente das pessoas que vão para o hospital,
que existem tratamentos também baseados no que a pessoa desencadeia, aí sim você vai fazer o tratamento específico para aquilo ou não. Mas para as pessoas que estão em casa, o importante é ela se isolar das pessoas da família, dos seus amigos, pelo menos pelo período dos 14 dias, que essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e o tratamento é baseado nos sintomas. Não existe um remédio que ela vá tomar em casa, um antibiótico, um antiviral, ou seja lá, uma cloroquina, como a gente falou aqui agora, para que ela se previna de ter uma forma mais grave da doença. Isso não existe. Ah, ok. Muito bem. Doutor, assim, nós temos aqui, gente, agradecer ao doutor Maruoka por ter recebido o nosso convite, doutor Nelson também, dizer que a Câmara Municipal está aqui à disposição de vocês, estamos aqui colaborando também com informação. Acho que é muito importante nós levarmos informação às pessoas nesse momento, porque muitas vezes as pessoas, eles até tentam, doutor, mas infelizmente talvez não tenha devida informação e talvez não saibam como lidar com esse problema. Então isso é muito importante. Mas antes de nós encerrarmos, doutor, eu queria que o senhor deixasse, doutor Nelson, deixasse as considerações final para nós aqui, os agradecimentos, e também dizer aqui uma mensagem aos guarulhenses, às pessoas de Guarulhos, o que o senhor pode, nessa mensagem, mandar a eles para que possa contribuir nesse processo, nessa pandemia que nós estamos passando agora? Primeiro eu queria agradecer ao presidente Jesus da Câmara aqui, o convite, por a gente poder debater esse assunto que está agora tomando conta da maioria das conversas aí entre todas as famílias, e a gente poder levar um pouquinho de esclarecimento para essas pessoas. Eu acho que é importante para todos os cidadãos de Guarulhos e também do Brasil e do mundo inteiro é que a gente tenha cuidado com o próximo e consigo mesmo. Então, usar uma máscara é um cuidado que você pode ter com o próximo, com o seu amigo, com um familiar ou mesmo com um desconhecido. Cuidados de higiene, lavar as mãos, usar álcool gel, isso é super importante para que a gente tente diminuir a incidência dessa doença que tem ocasionado tantas mortes, tantas pessoas que ficam enfermos, doentes nos hospitais ou em casa, e tentar fazer com que essa epidemia dure um tempo um pouco menor e contamine menos pessoas e tenha menos impacto aí na sociedade como um todo. Acho que a gente ter cuidado com o próximo, ter cuidado consigo mesmo, principalmente com higiene, a gente consegue ajudar a diminuir essa pandemia aí que a gente está passando. Ok. Doutor Maruoka, suas considerações? Bom, eu gostaria de agradecer também ao professor Jesus por nos receber aqui e falar para a população que essa doença é uma doença extremamente contagiosa, mas a letalidade é baixa. Por que a gente pede para as pessoas ficarem em casa? A gente pede para as pessoas ficarem em casa para que não haja um colapso no nosso sistema de saúde, principalmente de UTI, porque os pacientes vão morrer se eles não tiverem vagas em UTI. O Estado de São Paulo ele fez um grande trabalho, aumentou um número grande de leitos de UTI. Só no HC fechamos o Instituto Central só para virar todos os leitos de UTI. Então, tudo isso fez com que nós perdêssemos poucos pacientes. E volto a afirmar, o nosso sistema de saúde, o SUS, só existe no Brasil. Por que morre tanta gente nos Estados Unidos? Porque eles não têm SUS. Aqui um venezuelano pode usar o SUS, de qualquer outro país, é universal. Então, nós estamos conseguindo segurar essa doença. Para ficar em casa, se todos os pacientes ficarem doentes juntos, não vamos ter leitos suficientes. Mas se esse daqui ficar doente, sair, aí na hora entrar um outro, aí nós vamos conseguir tratar essa doença. Por isso, o importante é ficar em casa, preservar a sua família, preservar os seus entes queridos. Nós, médicos, estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos segurar essa doença. Já estamos segurando, né, Nelson? Sim, o que você bastante. acha? Não, bastante. Eu acho que até os números têm ficado um pouquinho mais estáveis agora nessa fase do que já esteve no passado. Até as UTIs estão conseguindo trabalhar com um número de leitos que está se equacionando. Não está faltando leito, não tem ninguém precisando de um respirador que não consiga. Isso no SUS não está existindo, não existe nesse momento. Nós ultrapassamos já o número de 12 mil óbitos no país. Mas, assim,
O Brasil é um continente, mas aqui em Guarulhos, aqui na região metropolitana, nós já estamos segurando. O grande problema, presidente, vai ser quando chegar nos outros estados. Falaram que o vírus não se propagava no calor, e olha lá os estados do Nordeste e os estados do Norte e Nordeste. Então, tudo isso para a população ficar calma. Fique calmo, fique em casa, se preserve. Vai ter a contaminação, porque nós estamos no isolamento não tão fechado, então a gente está se contaminando. Mas contaminando um pouquinho de cada vez, a gente vai resolver esse problema. Fiquem tranquilos, nós da saúde vamos segurar essa doença e vocês se preservem, usem máscara, lavem bem as mãos, uma boa alimentação e paz no coração. Muito bom. Doutor, mais uma vez quero agradecer a vocês, doutor Maruoka, otorrino do Hospital Nipo Brasileiro, também coordena o Covid-19 ali. Muitíssimo obrigado por estarmos aqui na Câmara Municipal esclarecendo as dúvidas das pessoas. Doutor Nelson também, neurocirurgião, trabalha aqui no Hospital Padre Bento, é um dos diretores lá também. Gente, muito obrigado. E dizer a vocês, pessoal, como diz o doutor Maruoka, o doutor Nelson, tenha calma. Eu sei que é um momento difícil, vivemos em pandemia, uma coisa jamais vista para nós, né, que estamos aqui dessa geração, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Então creia, acredite, não se desespere. Eu sei que muitas vezes nós ficamos preocupados pela questão da economia, do país, mas eu quero dizer uma coisa a vocês, nós precisamos ter fé neste momento. E eu tenho certeza que tudo isso passará e amanhã isso será história para os nossos filhos, para os nossos netos. Então que Deus abençoe e espero ter sido aí bastante claro com vocês, que vocês realmente aí aprendam um pouco com os nossos médicos sobre a questão do Covid-19. Até mais, um beijo no coração de todos.